graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do Senhor ao teu coração. Estamos aqui com o nosso canal Alimento do Céu e nós vamos desde já entrar na palavra, meditar nessa palavra que Deus preparou e separou para abençoar a minha vida e a tua vida. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 3. 1 Coríntios 3, a palavra do Senhor diz o seguinte: vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? O apóstolo Paulo, ele escreve aqui para os cristãos de Corinto, né, da cidade de Corinto. E se a gente começar a ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, as duas cartas que Paulo escreveu aos cristãos de Corinto, a gente vê que esse povo era bem problemático. Certa vez, lá no capítulo 11, Paulo chega e fala assim, olha, Paulo repreende eles, porque no momento da Santa Ceia, né, no momento de ceiar ali, de partir o pão e o vinho, eles se embriagavam, eles bebiam muito, e eles comiam, deixavam uns com fome, uns comiam demais, outros não comiam nada. Então, Paulo sempre está alertando os cristãos da igreja de Corinto para algum tipo de problema. E quando nós chegamos aqui, no capítulo 3, o versículo 3, Paulo chega e diz, olha, vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Ou seja, as pessoas se comportavam aqui como se fossem crianças. Queridos, Paulo, ele repreende esse povo, porque esses cristãos aqui da igreja de Coríntio, eles estavam vivendo ainda, o velho homem, a velha mulher, vivendo para satisfazer os seus próprios desejos. Paulo diz aqui logo no início do versículo, que essas pessoas eram como crianças, viviam como se estivessem vivendo na primeira infância, controlados por seus próprios desejos, ou seja, não era o Espírito Santo que controlava eles, não era Deus que controlava o desejo dessas pessoas, mas eles eram dominados pelos seus próprios desejos. E Paulo fala aqui que esse povo sentia inveja uns dos outros. Eram cristãos, por exemplo, o irmão comprava uma propriedade. O irmão comprou uma propriedade. E o outro, em vez de se alegrar, porque ele tinha conseguido aquela propriedade, ele ficava com inveja. É mais ou menos isso. Então Paulo diz, olha, quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos, quer dizer, tinha divisão na igreja de Corinto. Não era um povo só, não tinha um propósito só, uma só fé, um só Deus. Eram divididos, era aquilo que a gente chama de panelinha, né? Existiam as panelinhas, existiam os grupinhos, eles se dividiam entre si. Eles eram invejosos, eles se dividiam entre si, eles guerreavam entre si. Então, onde deveria haver paz, havia guerra. Onde deveria haver união, havia desunião. O irmão, em vez de ficar feliz com a conquista do outro, sentia inveja. E Paulo diz aqui, olha, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? A criança birrenta, ela quer que o pai e a mãe façam aquilo que ela quer. Entendeu? E, infelizmente, existem pais que satisfazem os desejos dos filhos, independente do que seja. Estando certo, estando errado, eles sempre procuram agradar. Às vezes, eu vou fazer isso para o meu filho não chorar, mesmo sabendo que está fazendo alguma coisa de errado. Então, essas pessoas, elas viviam assim, brigando entre si, guerreando entre si, porque a palavra de Deus, ela fala que quando nós nos achegamos a Cristo, nós somos o quê? Uma nova criatura.
Aquela pessoa que tinha inveja antes do crescimento do irmão, do parente, do amigo, do vizinho, essa pessoa passa a se alegrar com a conquista do outro, mesmo que ela não tenha conquistado ainda aquilo que ela tanto deseja. Queridos, infelizmente, hoje não está diferente daqui da igreja de Corinto. E nós estamos falando aqui não das pessoas que ainda não têm compromisso com Cristo, mas nós estamos falando aqui de pessoas que se intitulam servos, filhos de Deus, mas que ainda vivem sentindo inveja uns dos outros, ainda vivem guerreando entre si. E Paulo chama essas pessoas de criança, atitude de infantilidade. Chegou a hora de nós amadurecermos. Chegou a hora de nós crescermos na fé, crescermos em atitude, crescermos na caminhada com Cristo. Se você aceitou a Jesus há 1 ano, há 2 anos atrás, eu não sei, e hoje você continua vivendo do mesmo jeito, você continua com a mesma inveja, com as mesmas atitudes de quando você não conhecia o Evangelho, de quando você não conhecia Cristo ainda, você ainda não foi transformado, você não mudou, você não se converteu ainda. E a conversão, ela se dá dia após dia. Nós precisamos, povo de Deus, precisamos parar de olhar para a grama do vizinho. Ah, mas a grama do vizinho é mais verdinha do que a minha. A vida do vizinho é melhor do que a minha. A vida do irmão, da irmã é melhor do que a minha. Por que o irmão conquistou uma casa própria e até hoje eu estou vivendo de aluguel? Ah, não vou mais orar para as pessoas conseguirem a sua casa própria, não. Continue orando, porque no momento certo Deus vai providenciar aquilo que você precisa. E é agora que nós vamos orar, pedindo que Deus venha repreender todo espírito de inveja, pedindo que Deus venha repreender todo esse espírito maligno que infelizmente tem entrado no meio do povo de Deus e causando inveja, causando divisão, guerra entre si. Nós temos que viver em harmonia, nós temos que viver em paz, amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, essa palavra do apóstolo Paulo, ela serve como um alerta, Senhor, para todos nós que somos teus servos. Deus, infelizmente, o que acontecia na igreja de Corinto ainda acontece hoje, Senhor. E eu creio com mais força ainda, porque as pessoas hoje, como diz a palavra, que nos últimos tempos, Senhor, o amor de muitos esfriaria. Aquele que ama se alegra com a conquista do outro. Aquele que ama se alegra, Senhor, quando alguém é curado, quando alguém conquista algo material, quando alguém consegue uma vitória, seja em que área for. Mas, infelizmente, no meio do povo de Deus, existem pessoas que não se alegram com a alegria do outro, que não se alegram com a conquista, com a vitória do outro. Mas nesse momento, nós oramos, pedindo que o Senhor repreenda todo espírito maligno, todo espírito de inveja, todo espírito de contenda, de confusão, de divisão no meio do povo de Deus. Papai querido, lá no céu não haverá placa nenhuma, Senhor. Lá no céu haverá um povo só. E para o Senhor só existe um povo, o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. Nós é que dividimos, Senhor. Essas divisões foi o homem que fez, mas para ti nós somos um só povo. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, nos dando paz, nos dando, Senhor, mais amor uns pelos outros. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Você que ouviu essa mensagem e ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo, abençoe outras vidas, porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus, muita gente que está em depressão, muita gente que está com problemas dentro de casa. E essa palavra vai abençoar essas vidas, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.